Eduardo sempre foi o tipo de homem que não olhava para trás. Dono de uma das maiores construtoras do país, sua vida girava entre cifras, reuniões e manchetes. Era admirado por uns, temido por outros, mas amado por quase ninguém. Desde cedo, aprendeu que sentimento não pagava contas e que a compaixão era coisa de gente fraca. Naquela manhã de segunda-feira, o céu de São Paulo amanheceu cinzento e o reflexo do vidro espelhado do edifício Grupo Menezes Incorporadora mostrava a imagem de um homem impecável. Terno alinhado, cabelo penteado para trás, um relógio caríssimo no pulso. Eduardo Menezes, 45 anos, o retrato do sucesso. Mas atrás daquele olhar firme havia algo que nem ele sabia nomear. Talvez cansaço, talvez vazio. O assessor de imprensa entrou apressado na sala. Doutor Eduardo, os jornalistas já estão lá embaixo. Todos querem saber sobre a doação. Ele assentiu com um meio sorriso. É hora de mostrar que a Menezes também tem coração. Minutos depois, diante das câmeras, Eduardo discursava com a segurança de quem estava acostumado a ser aplaudido. Disse que acreditava em responsabilidade social, que era importante cuidar dos idosos, que ninguém deveria envelhecer sozinho. Palavras bonitas, calculadas, cuidadosamente escritas por uma equipe de marketing. Os repórteres anotavam cada frase, e os flashes se misturavam ao som dos aplausos. Mas dentro dele, Eduardo não sentia nada. Era como se estivesse lendo um texto decorado sobre uma emoção que nunca experimentou. Essa doação será feita ao Lar São Bento, anunciou, erguendo o papel. Um asilo que precisa de ajuda urgente para continuar atendendo os idosos abandonados. A multidão reagiu com entusiasmo. Alguém gritou, bravo, doutor Eduardo. Outro, que exemplo de generosidade. Mas Eduardo só pensava em uma coisa, a manchete do dia seguinte. Empresário doa fortuna para asilo e emociona o país. Sim, era disso que ele precisava. Depois de meses de boatos sobre corrupção e fraudes, essa seria a virada de imagem perfeita. Enquanto os repórteres se dispersavam, ele caminhou até o carro. O motorista abriu a porta, mas Eduardo hesitou. Olhou para o alto do prédio, respirou fundo e disse, vamos lá ver esse lugar. O motorista estranhou. O senhor quer ir pessoalmente? Sim, quero ver onde o meu dinheiro vai parar. O carro seguiu pelas avenidas movimentadas, deixando para trás os vidros e o concreto do centro empresarial. Aos poucos, a paisagem foi mudando. As ruas ficaram mais simples, as fachadas mais gastas, as pessoas mais reais. Eduardo observava tudo em silêncio, sentindo algo que há muito tempo não sentia: desconforto. Quando o veículo parou em frente ao asilo, ele desceu sem dizer nada. A fachada era antiga, com paredes descascadas e um portão de ferro que rangia ao abrir. Uma placa enferrujada dizia, Lar São Bento, cuidando de quem o mundo esqueceu. Essas palavras o atingiram de um jeito estranho. De quem o mundo esqueceu. Ele ficou parado por um instante, olhando aquela frase, como se tentasse entendê-la. Um homem de batina simples se aproximou. Era o padre Joaquim, o diretor do lar. Tinha cerca de 60 anos, sorriso sereno e mãos calejadas. Seja bem-vindo, Sr. Eduardo. É uma honra recebê-lo aqui. Obrigado, padre. Vim conhecer o lugar. Fico feliz. Poucos se interessam em ver de perto o que é a velhice esquecida. Eduardo seguiu o padre pelos corredores estreitos. O cheiro era de remédio, sabão e café antigo. As paredes estavam cheias de quadros feitos pelos próprios idosos. Rostos sorridentes, paisagens, flores, desenhos infantis feitos por mãos enrugadas. Aqui moram 58 idosos, explicou o padre. Alguns foram deixados pela própria família. Outros encontramos nas ruas. Eduardo caminhava em silêncio, tentando esconder o incômodo que aquilo lhe causava. Passou por uma senhora de olhar perdido.
por um homem que tremia as mãos e murmurava o nome de alguém. De repente, uma voz fraca o chamou. Moço bonito. O senhor veio me buscar? Ele se virou. Uma idosa sentada numa cadeira de rodas olhava para ele com um sorriso vazio. Eduardo engoliu seco e respondeu com um aceno rápido. O padre percebeu o desconforto e tentou aliviar. Eles às vezes confundem as visitas com parentes que nunca voltaram. Aquela frase o atravessou como uma lâmina. Parentes que nunca voltaram. Eduardo desviou o olhar e continuou andando. No refeitório, o padre mostrou o lugar onde serviam as refeições. As mesas eram simples, mas limpas. Um rádio antigo tocava uma música suave. Algumas mulheres costuravam, outras rezavam. Havia uma paz silenciosa, mas também um peso invisível no ar, o peso das histórias interrompidas. Padre, quanto custa manter tudo isso? Perguntou Eduardo, mais por curiosidade do que por compaixão. Muito mais do que temos, mas sempre aparece alguém com um coração disposto. Eduardo sorriu de canto. Então hoje é o seu dia de sorte. O padre olhou para ele com ternura, mas não respondeu. Apenas disse, sorte é quando o coração desperta. A frase ficou ecoando na cabeça de Eduardo. Quando o coração desperta. Eles chegaram ao final do corredor. Do lado de fora, havia um pequeno jardim com flores murchas e um banco de madeira. Eduardo parou e observou o céu nublado. Padre, por que o senhor faz isso? Perguntou sincero. Cuidar de pessoas que nem se lembram de você, que talvez nem saibam quem são. O padre sorriu. Porque um dia eu também fui lembrado por alguém que não precisava mais de mim. A gratidão é o que sustenta o mundo, meu filho. Eduardo ficou em silêncio. Aquilo o desarmou. Pela primeira vez em muito tempo, ele não tinha uma resposta pronta. O som de uma gargalhada suave veio do fim do jardim. Uma senhora cantava uma cantiga antiga enquanto regava as flores. Eduardo olhou para ela por um instante, distraído. Havia algo na melodia que o fez lembrar da infância. Um eco distante, quase esquecido. Mas ele afastou o pensamento. Bem, padre, eu volto amanhã com o contrato da doação. Será um prazer recebê-lo de novo, senhor Eduardo. Que Deus o acompanhe. No carro, a caminho de casa, o empresário olhava pela janela, mas a mente estava longe. Aquela visita havia mexido com algo dentro dele, algo que ele achava que já tinha morrido. No rádio, o repórter anunciava: empresário Eduardo Menezes doa grande quantia a asilo e comove a população. Ele desligou o som. Não queria ouvir, não agora. Enquanto o carro parava num semáforo, ele observou um garoto atravessando a rua de mãos dadas com a mãe. Riram juntos de algo simples, e aquele riso o atravessou como um raio. Por um instante, Eduardo sentiu um vazio no peito, um vazio antigo, familiar, algo que ele não sabia explicar, mas que o acompanhava desde criança. E sem perceber, murmurou baixinho: Mãe! O motorista olhou pelo retrovisor confuso, mas Eduardo fingiu não notar. Virou o rosto para o vidro e ficou ali, observando o reflexo do próprio rosto misturado ao da cidade. E então, o narrador nos conduz para o pressentimento inevitável. Eduardo acreditava estar fazendo um simples gesto de caridade, mas ele não imaginava que, por trás daquelas paredes silenciosas, o destino o esperava com uma verdade que mudaria sua vida para sempre. O sol daquela manhã nascia tímido, filtrado pelas nuvens espessas que cobriam o céu de São Paulo. O motorista estacionou o carro em frente ao portão do Lar São Bento. O veículo, um sedã preto reluzente, destoava completamente do cenário simples à sua frente. Eduardo observou o prédio com um olhar analítico. O muro baixo, as paredes descascadas, o letreiro enferrujado. Não havia nada ali que exalasse poder ou status, apenas o peso do tempo. Por um momento, pensou em mandar alguém no lugar dele. Seria mais fácil, mais conveniente, mas algo o impediu.
Talvez curiosidade, talvez a lembrança distante do padre Joaquim e seu olhar tranquilo. Respirou fundo e saiu do carro. O portão rangeu ao abrir. O som ecoou pelos corredores silenciosos e de dentro surgiu uma mulher de avental branco com um sorriso cansado. Bom dia, Sr. Eduardo. O padre já o aguardava. Ele apenas assentiu e seguiu a funcionária pelo pátio. As pedras do chão estavam gastas. O ar tinha cheiro de desinfetante misturado a café passado. Era um cheiro de rotina, de esforço, de luta diária. Eduardo nunca havia sentido algo parecido. No fundo do corredor, o padre Joaquim apareceu sorridente com uma prancheta nas mãos. Que alegria revê-lo, meu filho. Estendeu a mão. Seja bem-vindo novamente ao nosso lar. Eduardo apertou a mão do padre, um pouco desconcertado. Padre, quero ver de perto como tudo funciona. Antes de assinar qualquer contrato, preciso entender a realidade daqui. Claro, meu filho. O bem só tem valor quando é feito com o coração desperto. Venha comigo. O som das palavras do padre sempre tinha algo de desconcertante para Eduardo. Não havia segundas intenções, não havia cálculo. Apenas sinceridade. E sinceridade era algo que ele já não sabia como lidar. Caminharam juntos por um corredor estreito, onde quadros com fotos antigas decoravam as paredes. Eram retratos de rostos enrugados e sorrisos frágeis. Acima de cada foto, uma plaquinha com o nome de quem morava ali. Dona Celina, 84 anos. Seu Augusto, 90 anos. Marta, 76 anos. Eduardo passou os olhos por aqueles nomes, como quem folheia um livro que não pretende ler. A maioria veio para cá trazida pelos próprios filhos, disse o padre com a voz baixa. Alguns prometeram voltar, mas o tempo foi passando e o esquecimento veio junto. E o senhor nunca tentou procurar essas famílias? Perguntou Eduardo. Tentamos, sim. Às vezes conseguimos. Outras, as pessoas simplesmente mudam de endereço, de número, de vida. Há quem prefira fingir que o passado não existe. Eduardo desviou o olhar, como se aquela frase tivesse acertado um ponto sensível. Fingir que o passado não existe, ele sabia o que era isso. Fez isso a vida inteira. Seguiram adiante. Passaram por uma sala de costura, onde duas senhoras trocavam histórias, enquanto costuravam panos coloridos. Uma delas, de olhos azuis e pele fina como papel, levantou o rosto e sorriu. Padre, o senhor trouxe visita. Trouxe sim, dona Amélia. Este é o senhor Eduardo, o empresário que quer nos ajudar. Deus o abençoe, meu filho. Ela falou com uma doçura que desarmou o empresário. Que sua vida seja cheia de saúde e que nunca lhe falte amor. Eduardo forçou um sorriso e agradeceu, meio sem saber como reagir. Amor era uma palavra que ele não ouvia há muito tempo. O padre continuou a caminhada, apontando para cada canto do asilo. Aqui é a enfermaria. Temos 5 leitos, mas apenas 2 enfermeiros. Lá atrás fica a lavanderia, onde as próprias moradoras ajudam quando querem se sentir úteis. E ali, apontou, é o pátio onde realizamos as missas de domingo. Eduardo observava tudo em silêncio. As paredes descascadas, o chão gasto, o barulho das bengalas batendo no piso. Aquele lugar parecia o oposto de tudo o que ele havia construído na vida. Nada ali reluzia, nada impressionava, mas havia uma serenidade estranha no ar, uma sensação de verdade que ele não sabia nomear. Um som suave interrompeu seus pensamentos. Era uma música antiga, saindo de uma vitrola velha num canto da sala. 3 senhoras dançavam devagar, apoiadas umas nas outras, rindo baixinho. Eduardo ficou parado, observando. Aquela cena simples, quase infantil, o tocou de forma inesperada. Eles encontram alegria nas pequenas coisas, comentou o padre, notando o olhar distante de Eduardo. Um copo de café quente, uma lembrança, uma canção antiga. É assim que sobrevivem à ausência. Eduardo se aproximou da janela e ficou olhando para o jardim.
Lá fora, um senhor regava as flores com cuidado. O padre continuou: aquele é o seu Anselmo. Todos os dias ele cuida das plantas como se fossem filhas. Diz que isso o faz sentir vivo. A mulher dele partiu há 20 anos. Os filhos nunca mais voltaram. E ele ainda espera? Perguntou Eduardo. Todo dia. Alguns esperam até o último suspiro. O silêncio se instalou entre os dois. Eduardo observava o velho homem, as mãos trêmulas segurando o regador, os olhos cheios de paciência. Uma parte dele, a parte que sempre fugiu de emoções, quis desviar o olhar, mas não conseguiu. Seguiram para o refeitório. O cheiro de sopa fresca tomava o ar. Algumas senhoras sentadas nas mesas conversavam entre si. Uma delas olhou para Eduardo e, de repente, começou a chorar. "O que foi, dona Irene?" perguntou o padre. Ela apontou para o visitante, a voz trêmula. "Ele é igual ao meu filho, igualzinho." O mesmo olhar. Eduardo sentiu o peito apertar. Tentou sorrir, mas não conseguiu. Apenas abaixou a cabeça. "Dona Irene perdeu o filho há muitos anos", explicou o padre. "Ele desapareceu e nunca mais voltou. Desde então, ela vê o rosto dele em todo homem que passa por aqui." Eduardo respirou fundo, lutando contra algo que nascia dentro dele. Não era pena, era algo mais profundo, mais doloroso, como se cada palavra do padre fosse abrindo rachaduras antigas em sua alma. Depois do almoço, o padre o levou até a pequena capela do asilo, um espaço simples, iluminado apenas pela luz natural que atravessava o vitral colorido. No altar, uma imagem de São Bento, padroeiro do lar. "É aqui que busco força", disse o padre. "E é aqui que muitos vêm buscar consolo." Eduardo ficou em silêncio, observando os vitrais. Cores de luz dançavam nas paredes. Era bonito, mas havia uma tristeza ali, uma tristeza serena, resignada. "Padre", começou ele, "o senhor acredita que quem desaparece pode voltar?" "Todos podemos voltar", respondeu o padre. "Às vezes voltamos para um lugar, outras voltamos para dentro de nós." As palavras o atingiram com força. Eduardo desviou o olhar, tentando esconder o desconforto. De volta ao corredor, um grupo de idosos jogava dominó. Risadas ecoavam pelo espaço, misturadas ao barulho das peças batendo na mesa. Eduardo parou por um momento e observou. Aquela alegria simples parecia impossível para alguém como ele. "Eles não têm quase nada", disse o padre, "mas têm uns aos outros, e isso é o suficiente." Suficiente? Eduardo balançou a cabeça. "Não sei se acredito nisso, porque o senhor mede a vida em números", respondeu o padre, sem ofensa na voz. "Aqui, a gente mede em lembranças." A frase ficou pairando no ar, pesada e verdadeira. Eduardo não respondeu. Quando chegaram novamente à entrada, o padre agradeceu a visita. "O senhor tem um bom coração, Eduardo. Só precisa deixá-lo respirar." "Eu não sei, padre." O empresário olhou para o portão. "Acho que faz tempo que esqueci como é sentir." O padre sorriu. "O coração não esquece, meu filho. Ele só se esconde." Eduardo despediu-se e caminhou até o carro. Antes de entrar, olhou novamente para dentro do asilo. As pessoas caminhavam devagar, algumas rindo, outras apenas observando o tempo passar. E ele, pela primeira vez, sentiu que algo dentro dele também estava parado há muito tempo. Durante o caminho de volta, a cidade parecia diferente. O vidro do carro refletia rostos anônimos nas calçadas, pessoas comuns que carregavam sacolas, histórias e cansaço. Eduardo se perguntou há quanto tempo não olhava o mundo assim, sem pressa, sem filtro. O celular vibrou. Era uma mensagem da esposa. "Lembre-se da coletiva à noite e vista algo discreto. O público gosta de humildade." Ele apagou a mensagem sem responder. Fechou os olhos e por um instante viu o rosto de Dona Amélia,
O sorriso doce de Dona Irene, o velho regando flores. 3 vidas simples, 3 gestos que valiam mais do que todas as manchetes do mundo. No rádio, uma música antiga começou a tocar. Era uma canção que ele não ouvia desde a infância, a mesma que sua mãe costumava cantar enquanto lavava roupa no quintal. O coração de Eduardo bateu diferente. O motorista perguntou se ele estava bem. Eduardo apenas respondeu: "Estou pensando." E ficou ali, perdido em pensamentos, sem perceber que o caminho de volta já não era apenas até sua casa. Era um caminho que começava a levá-lo de volta a si mesmo. O corredor do Lar São Bento estava quase vazio naquela tarde. O sol entrava pelas janelas altas, riscando o chão com faixas douradas de luz. O som distante das vozes e das bengalas se misturava ao canto de alguns pássaros lá fora. Eduardo caminhava devagar, observando as portas entreabertas, o barulho suave das colheres batendo nas xícaras, o murmúrio das enfermeiras. Padre Joaquim havia se afastado por um instante para atender um telefonema, e Eduardo seguiu sozinho, guiado por uma curiosidade silenciosa. Cada passo ecoava com um leve chiado do piso antigo. Ele não sabia por que ainda estava ali. Já havia visto o que precisava ver, conversado com o padre, analisado os números. Mas algo o impedia de ir embora. Foi então que ele ouviu uma voz feminina, fraca e suave, cantando uma melodia antiga. Era uma cantiga simples, de ninar, com palavras que pareciam esquecidas pelo tempo. Eduardo parou. O som vinha do final do corredor, de uma das últimas portas à direita. Ele ficou imóvel, escutando. Aquela música, havia algo de familiar nela, algo que mexeu com uma parte dele que dormia há décadas. A melodia atravessou o ar como uma lembrança. Eduardo fechou os olhos e por um instante se viu pequeno outra vez. Sentado num quintal de terra batida, o cheiro de sabão vindo do tanque, o barulho da água caindo e uma voz suave cantando para espantar o medo da noite. Abriu os olhos com um sobressalto. Seu coração batia forte. Era impossível, mas aquela voz o fazia lembrar dela. Da mulher que ele tentava esquecer havia 30 anos. Deu alguns passos hesitantes até parar diante da porta com uma plaquinha de metal. Quarto 12. A canção vinha dali. Eduardo encostou a mão na madeira fria, respirou fundo e empurrou devagar. A porta se abriu com um leve estalo. O quarto era simples, iluminado pela luz que entrava pela janela. As paredes eram claras, o chão limpo, e sobre a mesinha havia uma pequena imagem de Nossa Senhora, um rosário e um lenço dobrado com cuidado. Sentada na cama, uma senhora de cabelos brancos penteados em trança cantava baixinho, com o olhar perdido em algum ponto do passado. Eduardo parou no limiar da porta. Não sabia o que dizer, nem se deveria estar ali. A mulher parecia não notar sua presença. Continuava cantando, movendo levemente os dedos sobre o tecido que segurava nas mãos. Foi quando ele percebeu o detalhe: o lenço. Um pano de linho antigo com as letras EM bordadas num canto. O coração de Eduardo quase parou. Essas iniciais ele se lembrava perfeitamente. Eram as mesmas que sua mãe bordava nas roupas dele quando era criança. E de Eduardo M. de Menezes, ela dizia sorrindo. Ele ficava ao lado dela, fascinado com a agulha atravessando o pano, formando as letras com linhas vermelhas. Aquela lembrança veio inteira, viva, como se o tempo tivesse se dobrado. Eduardo deu um passo à frente, a voz embargada. "Com licença." A mulher parou de cantar e levantou o olhar. Os olhos eram claros, meio nublados pelo tempo, mas havia algo neles. Um brilho, uma doçura familiar. Eu atrapalhei?" perguntou ele, tentando manter a voz firme. A idosa o observou por alguns segundos, sem responder. Depois, um leve sorriso se formou em seus lábios. "Você..." murmurou ela. "Você voltou." Eduardo franziu o senho. "Desculpe, senhora, mas acho que está me confundindo com outra pessoa."
Ela apertou o lenço entre os dedos, emocionada. Eu sabia que um dia você viria me buscar, meu filho. Eu sabia. O ar pareceu sumir dos pulmões dele. O quê? Sussurrou. O que a senhora disse? Eduardo. A voz dela saiu fraca, trêmula, mas carregada de ternura. Meu pequeno Eduardo. Ele ficou imóvel. O nome ecoou como um trovão dentro da cabeça. O chão pareceu girar. Aquela mulher, como ela sabia seu nome? Deu mais um passo, os olhos arregalados, o coração acelerado. Como a senhora sabe meu nome? A mulher começou a chorar, o rosto se iluminando com uma emoção antiga. Porque fui eu quem te deu esse nome, meu amor. Fui eu. Eduardo recuou, atordoado. Era absurdo. Aquilo não podia ser verdade. Sua mãe havia desaparecido há 30 anos. Ele tinha apenas 15 quando ela sumiu sem deixar vestígio. A polícia nunca encontrou nada. O pai morreu sem respostas e ele aprendeu a enterrar aquele passado. Mas agora aquela mulher dizia ser ela. Isso não é possível, murmurou, levando a mão à testa. A senhora deve estar enganada. Ela sorriu e de repente começou a cantar de novo, a mesma cantiga de antes. As palavras saíam frágeis, mas havia algo de profundamente familiar naquele som. Eduardo fechou os olhos e lágrimas quentes começaram a escorrer sem que ele percebesse. Quando era menino, essa era a canção que ela usava para acalmá-lo durante as tempestades. Ele lembrava do cheiro do colo dela, do som da chuva batendo no telhado e daquela voz dizendo: "Não tenha medo, meu filho, mamãe está aqui." Abriu os olhos devagar. A mulher o observava com ternura, estendendo o lenço. "Eu guardei isso", disse ela. "Foi o último que bordei antes de te perder." Eduardo se aproximou, as pernas trêmulas. Pegou o lenço com as mãos e o levou até o rosto. O tecido tinha cheiro de lavanda, o mesmo perfume que ele lembrava vagamente da infância. As iniciais estavam lá, bordadas com o mesmo traço cuidadoso. O L, um pouco torto, o M mais firme, com o ponto final no canto. Exatamente como ela fazia. "Meu Deus", murmurou ele. Isso é igual ao que minha mãe fazia." A mulher sorriu entre lágrimas. "Porque eu sou sua mãe, Eduardo." Aquela frase rasgou o silêncio do quarto. Eduardo sentiu o mundo desabar dentro dele. Por um momento, quis acreditar que era um engano, uma coincidência cruel. Mas o olhar dela, aquele olhar doce, cheio de amor, o mesmo que o embalou quando ele era criança, não deixava espaço para dúvidas. Ele sentou-se na beira da cama sem conseguir conter o choro. "Mas como? Onde a senhora esteve todo esse tempo?" Ela olhou para a janela, o olhar distante. "Eu não me lembro de tudo, meu filho. Um dia acordei na rua sem saber quem era, nem de onde vinha. Fui trazida para cá por um moço bondoso. O padre me acolheu. Desde então vivo aqui. Às vezes lembro de um menino, de um quintal, de uma música e desse lenço. Eu sabia que ele me levaria de volta até você." Eduardo cobriu o rosto com as mãos. O som das palavras dela o dilacerava. 30 anos. 30 anos de distância, de silêncio, de ausência. E o destino os reunia ali, num quarto simples, com o cheiro de remédio e o peso da saudade. Tentou dizer algo, mas a voz falhou. "Eu achei que a senhora tivesse morrido." Ela estendeu a mão trêmula e tocou o rosto dele. "Morri um pouco, sim, mas Deus me deixou aqui para te ver mais uma vez." Eduardo segurou aquela mão enrugada com força, sentindo uma mistura de culpa, alegria e dor. Cada ruga parecia contar os anos que ele passou sem saber. Cada toque trazia de volta memórias adormecidas. "Mãe." A palavra saiu sussurrada, como se fosse a primeira vez que a dizia em voz alta depois de adulto. "Mãe, é a senhora mesmo?" Ela sorriu com os olhos marejados. "Sempre fui, meu filho, sempre fui."
O padre Joaquim apareceu na porta, silencioso, observando aquela cena com os olhos marejados. Ficou ali, sem interromper, como quem entende que certos reencontros não precisam de testemunhas, apenas de silêncio e fé. Eduardo olhou para o padre, a voz embargada. Padre, isso é possível? Às vezes, Deus escreve seus milagres em linhas que os homens não compreendem, respondeu o padre. Ela chegou aqui há muitos anos, sem nome, sem lembranças. Chamamos de Dona Lúcia, mas talvez ela tenha apenas esperado o momento certo para lembrar quem era. Eduardo voltou a olhar para a mãe. Dona Lúcia, repetiu baixinho, testando o nome. Lourdes. Era assim que o senhor meu pai a chamava. Lourdes Menezes. Ela sorriu, como se reconhecesse o som do próprio nome pela primeira vez. Lourdes. Sim, esse era o nome que seu pai dizia quando ria comigo. Eduardo a abraçou, e naquele abraço o tempo deixou de existir. Ele sentiu o calor do amor que nunca deixou de existir, o perfume da infância perdida, o perdão sem palavras. O padre se afastou, deixando-os sozinhos. Eduardo ficou ali por horas, ouvindo histórias desconexas, memórias fragmentadas, tentando costurar os pedaços de uma vida que o destino havia rasgado. Quando o sol se pôs, ele prometeu a si mesmo que voltaria no dia seguinte, que não deixaria mais o tempo roubar o que ainda restava. E enquanto saía do quarto, olhou para trás. Ela o observava com o mesmo sorriso sereno de quando o colocava para dormir. Naquele instante, Eduardo teve certeza de que, entre todas as riquezas do mundo, nenhuma se comparava ao milagre de reencontrar o amor que o tempo tentou apagar. Eduardo ficou imóvel diante dela. O quarto parecia suspenso no tempo, o som dos passos lá fora sumira, o vento que entrava pela janela parara de soprar, e até a luz do sol parecia ter se aquietado. Havia apenas os dois ali, ele, o homem feito que havia esquecido o sabor da ternura, e ela, a mulher de cabelos brancos que o olhava como se o mundo inteiro se resumisse naquele momento. A idosa respirou fundo, os olhos marejados, e com a voz trêmula murmurou: Meu filho, Eduardo, é você? Aquelas palavras atingiram o coração dele como uma lâmina. Por um instante, ele pensou que tivesse ouvido errado, que fosse apenas delírio de uma senhora confusa, mas o som de seu nome, dito com aquela doçura antiga, com aquele mesmo timbre que ecoava nas lembranças da infância, fez suas pernas enfraquecerem. O quê? Balbuciou, recuando um passo. O que a senhora disse? Ela o observava com um olhar perdido e, ao mesmo tempo, cheio de uma certeza silenciosa. É você, não é? Repetiu, com um sorriso que misturava esperança e medo. Meu pequeno Eduardo. Ele recuou mais um pouco. A mente se recusava a aceitar o que o coração já começava a pressentir. Não, isso é um engano. A senhora deve estar confundindo. Mas o som da própria voz lhe pareceu falso. A mulher tentou se levantar, mas o corpo frágil não obedeceu. Ficou sentada, os olhos fixos nele, como se tentasse atravessar o tempo com o olhar. Eu sabia que um dia você viria, disse ela baixinho. Eu rezei todos os dias para que Deus te trouxesse de volta para mim. Eduardo passou a mão pelo rosto, confuso. Não pode ser, murmurava. Minha mãe desapareceu há 30 anos. Ela nunca foi encontrada. 30 anos, repetiu a mulher, como se provasse a palavra, tentando senti-la. O tempo é um rio estranho, meu filho. Eu me perdi nele. As lágrimas começaram a cair do rosto dela. Eduardo, sem perceber, deu um passo à frente. Queria negar, mas algo o empurrava em direção a ela. Um instinto antigo, uma força que vinha de dentro, do lugar onde ainda existia o menino que chamava mãe nas noites de tempestade. Foi quando a porta se abriu lentamente. Padre Joaquim surgiu, observando a cena em silêncio. Padre, a mulher sussurrou entre soluços. Ele veio me buscar.
O padre a olhou com ternura, depois fixou o olhar em Eduardo. Eu ia procurá-lo. Precisamos conversar. Eduardo virou-se para o padre, confuso. O senhor a conhece? Conheço. Ela chegou aqui há 30 anos, trazida por uma equipe da prefeitura. Foi encontrada nas ruas, desorientada, sem lembranças. Diziam que havia sofrido um acidente. Tentamos descobrir quem era, mas ela não lembrava o próprio nome. E 30 anos? Repetiu Eduardo, sentindo o chão sumir sob os pés. A mesma época em que o padre assentiu. Sim. Eduardo voltou-se para ela. E desde então ficou aqui? Desde então, respondeu o padre. Nós a chamamos de Dona Lúcia, porque foi o nome que ela repetia de vez em quando. Mas... olhou para ela com doçura. Talvez ela não fosse Lúcia, afinal. A mulher o interrompeu, tocando o peito com as mãos trêmulas. Lourdes, murmurou. Meu nome é Lourdes. Eduardo cambaleou como se tivesse levado um golpe. Lourdes Menezes, disse, quase num sussurro. Esse era o nome da minha mãe. O padre respirou fundo, surpreso. Então, é verdade. O silêncio que se formou foi pesado, quase sagrado. Eduardo sentia o corpo inteiro estremecer. Parte dele queria abraçá-la, outra parte queria fugir. Era como se o passado inteiro tivesse voltado à tona de uma vez. A infância simples, o desaparecimento dela, o desespero do pai, a solidão que o empurrou para a frieza que se tornara sua armadura. Mãe! A palavra saiu de sua boca antes que ele pudesse impedir. Ela chorou. Eu sabia que um dia você ainda me chamaria assim. Eduardo deu mais um passo e se ajoelhou diante da cama. Tocou as mãos dela, tão pequenas, tão frágeis. O contato foi como um raio atravessando o corpo. A pele dela estava fria, mas viva. Viva de um amor que o tempo não conseguiu apagar. Eu não sei o que dizer. Sua voz era apenas um sopro. Passei a vida acreditando que a senhora tinha nos deixado. Ela fechou os olhos, as lágrimas escorrendo. Eu nunca deixei você, meu filho. Eu só me perdi. Padre Joaquim se aproximou devagar. Ela viveu anos sem lembrar o próprio nome. Às vezes ficava dias inteiros olhando pela janela, dizendo que o filho dela ainda ia aparecer. Eduardo apertou mais forte as mãos da mãe. Por que ninguém me avisou? Por que não me procuraram? Tentamos, respondeu o padre com voz serena. Mas sem documentos, sem lembranças, não havia como saber quem ela era. Para nós, era apenas uma senhora perdida no mundo. O empresário balançou a cabeça, o rosto coberto de lágrimas. E eu nunca imaginei que ela ainda estivesse viva. O padre pousou uma mão no ombro dele. Às vezes, Deus espera o momento certo para reunir o que o tempo separou. Lourdes acariciou o rosto do filho com um gesto lento e cheio de ternura. Você cresceu tanto, disse ela entre lágrimas. Está igualzinho ao seu pai. O pai? Eduardo suspirou, o olhar distante. Ele morreu sem entender o que aconteceu. Achava que a senhora o tinha deixado. Ela chorou mais forte. Eu não o deixei. Fui levada, meu filho. Lembro de um carro, de um empurrão do escuro e depois mais nada. Quando acordei, já não sabia quem era. Eduardo sentiu o estômago revirar. Um acidente? Talvez. O padre assentiu. Os registros da época falam de uma mulher encontrada inconsciente numa estrada sem identificação. O empresário levou as mãos à cabeça. Então, todo esse tempo... Sim, respondeu o padre. Ela estava aqui, sob o mesmo céu que o Senhor. O peso daquela revelação o esmagava. Tudo o que construiu, o império, a fortuna, o orgulho, parecia se dissolver diante daquela mulher que o olhava com a mesma ternura de 30 anos atrás. Eu devia ter procurado mais, murmurou. Eu desisti cedo demais.
Lourdes apertou suas mãos. Não, meu filho, você era só um menino. Eu é que devia ter voltado antes. Eduardo sentiu as lágrimas caírem, silenciosas. Mãe, repetiu agora com a voz embargada. Eu pensei que nunca mais diria essa palavra. Ela sorriu, frágil. Deus me deixou viva para ouvir isso mais uma vez. Por alguns minutos ficaram ali, em silêncio, apenas se olhando. Era como se cada segundo tentasse recuperar os anos perdidos. O tempo, antes inimigo, agora parecia ajoelhado diante deles. Padre Joaquim, em respeito, deu um passo atrás. Vou deixá-los sozinhos um pouco. Quando o padre saiu, Eduardo respirou fundo. A presença dela era quase irreal. Eu vivi tanto tempo com raiva, confessou. Eu te culpei por ter ido embora. Prometi a mim mesmo que nunca mais dependeria de ninguém. E foi assim que me tornei o homem que sou. Ela passou a mão nos cabelos dele, gesto de mãe que o tempo não apagou. Então, talvez agora seja a hora de desaprender. Desaprender? Desaprender o orgulho, o medo, o silêncio. Voltar a sentir. Eduardo abaixou a cabeça, soluçando como uma criança. Eu daria tudo para ter a senhora de volta antes, para não ter vivido tanto tempo sem saber. Eu estou aqui agora, meu filho. Ela sorriu. Isso é tudo o que importa. Ele a abraçou. O cheiro de lavanda, o toque das mãos trêmulas, o calor fraco do corpo dela, tudo parecia devolver um pedaço do que a vida lhe havia roubado. Quando finalmente se afastaram, ela olhou para o lenço sobre a mesa. Esse lenço foi o último que bordei. Coloquei suas iniciais porque era o que me restava de você. Eduardo segurou o lenço emocionado. Eu me lembro, o E e o M. Eu era pequeno. E a senhora dizia que enquanto eu tivesse esse bordado, eu nunca estaria sozinho. Ela sorriu. E você nunca esteve. Eu rezava todos os dias, mesmo sem lembrar por quem. O coração sabia. Eduardo olhou para ela e naquele olhar havia um amor que atravessava décadas. A senhora vai voltar comigo. Eu vou cuidar da senhora, como devia ter feito há muito tempo. Não precisa prometer nada, disse ela. Só não desapareça de novo. Ele segurou as mãos dela como quem faz um juramento silencioso. Quando o padre voltou, encontrou os dois de mãos dadas, em paz. Eduardo levantou-se devagar. Padre, eu quero levá-la para casa. Quero que tenha tudo o que merece. O padre assentiu emocionado. Claro, mas antes, deixe que a gente prepare as coisas. Ela precisa de cuidado. Eduardo olhou para a mãe e ela sorriu. Eu esperei 30 anos, meu filho, disse ela com a voz doce. Posso esperar mais um dia. Ele riu entre lágrimas. Então amanhã eu volto e nunca mais vou embora. Ao sair do quarto, Eduardo olhou para trás mais uma vez. Lourdes ainda o observava, com o mesmo olhar cheio de amor e fé. E naquele instante ele percebeu. A vida inteira dele, todo o sucesso, todo o dinheiro, não passava de uma busca cega por algo que sempre esteve ali, guardado num quarto simples, com o cheiro de remédio e o som distante de uma canção antiga. O tempo havia parado, mas o coração, pela primeira vez em 30 anos, voltava a bater no compasso certo. Eduardo saiu do asilo com o coração em chamas. O vento daquela tarde parecia sussurrar lembranças que ele jurava ter esquecido. As ruas por onde o carro passava eram apenas borrões, sombras de um mundo que já não fazia sentido. Cada som, cada cheiro, cada curva parecia acender uma memória adormecida. Lourdes. O nome ecoava dentro dele como uma oração antiga. 30 anos. 30 anos de distância, de silêncio, de culpa. E agora, o passado voltava inteiro, exigindo respostas. Quando chegou em casa, Eduardo trancou-se no escritório. Apagou as luzes, deixou o celular sobre a mesa e se jogou na poltrona. A cabeça latejava. Aquele quarto do asilo, a voz dela, o lenço com as iniciais, o olhar de ternura, tudo parecia um sonho. Mas era real. Ela estava viva,
Aos poucos o silêncio o engoliu. E foi nesse silêncio que o passado começou a falar. Ele voltou a ter 10 anos. A casa era simples, com o chão de madeira rangendo a cada passo. Do quintal vinha o cheiro de sabão e de roupa molhada. A mãe cantava enquanto estendia lençóis no varal. O pai, um homem sério, consertava algo no galpão. Era fim de tarde e o sol caía atrás das mangueiras. Eduardo brincava com um carrinho de madeira, rindo sozinho, quando ouviu um barulho estranho. Uma conversa tensa, sussurrada, vindo do portão. Aproximou-se devagar, curioso. Lourdes falava com um homem que ele nunca tinha visto antes. Era alto, de terno escuro, o rosto em sombra por causa da luz do entardecer. «Eu não quero mais me envolver com isso», dizia ela nervosa. «Já basta o que aconteceu». O homem respondeu algo que Eduardo não entendeu. A mãe olhou para os lados, assustada. «Por favor, vá embora. Eu tenho uma família agora». O homem riu. Um riso frio, curto. Depois, segurou o braço dela com força. «Ninguém simplesmente sai. Você sabe demais». Eduardo sentiu o coração disparar. Quis gritar, mas ficou imóvel. Lourdes tentou se soltar, mas o homem a empurrou em direção ao carro. «Mãe!» O menino gritou finalmente. «Mãe!» Ela se virou, o rosto em pânico. «Fica em casa, Eduardo!» gritou de volta. «Fica com seu pai!» O carro arrancou, deixando para trás o cheiro de gasolina e o som dos pneus sobre a terra. Eduardo correu para o portão chorando. O pai surgiu logo depois, ofegante, pálido. «O que aconteceu?» gritou o menino. «Quem era aquele homem?» O pai ficou em silêncio por um instante. Depois, ajoelhou-se diante do filho, segurando seus ombros com força. «Sua mãe precisou ir embora, filho, mas ela não disse para onde, e não vai dizer». A voz do pai tremia. «É o melhor para todos nós». Eduardo chorava, inconsolável. Mas ela prometeu que nunca ia me deixar. Às vezes, prometer não basta. O pai desviou o olhar, as lágrimas brilhando. Você vai entender quando crescer. Mas ele nunca entendeu. Os anos seguintes foram de silêncio. O pai evitava falar o nome dela. Sempre que Eduardo perguntava, recebia a mesma resposta. Ela nos abandonou. Com o tempo, a lembrança da mãe se misturou à raiva. O menino doce se transformou num adolescente fechado, distante, desconfiado. Cresceu achando que o amor era uma armadilha, que confiar era fraqueza. O pai morreu quando ele tinha 21 anos, um infarto repentino. No velório, Eduardo olhou para o caixão e sentiu apenas vazio. Não chorou. O choro havia acabado muito antes, no dia em que viu o carro levando sua mãe embora. Sozinho no mundo, mergulhou no trabalho. Começou pequeno, como corretor, vendendo terrenos. Em poucos anos, já era dono da própria empresa. Não havia espaço para emoções. Apenas metas, lucros, contratos. O sucesso se tornou o escudo contra a dor. As pessoas o chamavam de frio, e ele se orgulhava disso. Achava que o mundo era dos que não sentem. Mas agora, sentado na penumbra do escritório, as memórias voltavam como um vendaval. Cada lembrança, cada detalhe que o tempo tentou apagar, surgia com nitidez cruel. Ele se levantou, abriu a gaveta da escrivaninha e tirou uma caixa pequena de madeira. Era o único objeto que guardara da infância. Dentro havia uma foto antiga, ele e a mãe, sorrindo, no quintal de casa. Ela o segurava no colo, o sol iluminando os cabelos castanhos. Atrás da foto, uma frase escrita com letra delicada. Para meu pequeno Eduardo, que um dia vai ser um grande homem, mas que nunca deve esquecer o coração. Ele passou o dedo sobre as letras e sentiu o peito arder. Eu esqueci, mãe, murmurou. Esqueci o coração. O telefone tocou, interrompendo o momento. Era Helena, sua esposa. Eduardo, onde você está? A voz dela era fria, impaciente. Temos o jantar com os investidores daqui a pouco. Não vou, respondeu, ainda olhando a foto. Como assim não vai? Você enlouqueceu?
Ele suspirou. Helena, eu encontrei minha mãe. Houve um silêncio do outro lado da linha. Depois, ela riu, um riso nervoso. Sua mãe? Eduardo, isso é impossível. Eu a vi, está viva. Você deve estar enganado. Alguém se aproveitou da sua emoção. Isso acontece em asilos o tempo todo. Não é engano, disse ele firme. Eu sei o que vi. Ela sabia detalhes da minha infância. Cantou a canção que ela mesma inventou para mim. Helena suspirou irritada. Eduardo, pelo amor de Deus, não se deixe levar por sentimentalismos. Você tem uma reputação. O que vão dizer se souberem que você está envolvido com uma mulher qualquer de um asilo? Eduardo ficou em silêncio por alguns segundos. Uma mulher qualquer? É isso que ela é, Eduardo. Você não tem provas. Não pode simplesmente acreditar. Ele fechou os olhos, sentindo uma mistura de raiva e tristeza. Helena, você nunca entenderia. Desligou o telefone e jogou o aparelho sobre a mesa. A raiva subia pela garganta. Por dentro, o menino que chorava no portão ainda vivia e agora gritava mais alto do que nunca. Voltou a olhar a foto. Naquele sorriso da mãe havia uma verdade que o tempo não conseguiu apagar. Meu filho Eduardo, é você? Aquela frase ecoava na cabeça dele. 30 anos acreditando que ela o abandonara e agora descobria que talvez tudo tivesse sido um engano. Mas o quê? O que havia realmente acontecido naquele dia? Ele se lembrava do homem do carro, da pressa, do medo no olhar dela. O pai dizendo que era o melhor para todos. Tudo agora parecia suspeito. E se o pai tivesse mentido? A ideia o atingiu com força. Por que o pai sempre evitou o assunto? Por que nunca procurou a mãe de verdade? Por que guardava tanto silêncio? Eduardo se levantou, começou a andar pela sala. A mente corria como um rio revolto. Pegou o telefone e ligou para um antigo conhecido, um advogado que ainda guardava os documentos da família. Fábio, é o Eduardo Menezes. Preciso que você procure algo para mim. Claro, doutor. O que seria? Registros de 30 anos atrás. Qualquer coisa relacionada à minha mãe, Lourdes Menezes. Ela desapareceu, mas quero saber se houve boletim, investigação, o que for. Entendido. A voz do advogado soou hesitante. Vai querer que eu mantenha sigilo? Total. Ninguém pode saber. Desligou. Voltou a sentar-se. As lembranças o sufocavam. A imagem do carro arrancando, o rosto desesperado da mãe, o silêncio do pai. Tudo parecia um enredo mal resolvido. Passou a noite em claro, bebendo café e olhando o retrato sobre a mesa. O rosto jovem de Lourdes parecia observá-lo, sereno, quase como se dissesse: a verdade ainda está aqui, meu filho. De madrugada, adormeceu na poltrona e sonhou. No sonho, ele era criança novamente. A casa cheirava a pão quente, a mãe o chamava pelo nome. Ele corria até ela, rindo, mas quando tentava abraçá-la, ela se afastava, envolta em névoa. Mãe! Gritava. Procure a verdade, Eduardo, dizia ela com voz suave. O amor nunca abandona. Acordou sobressaltado, suando frio. A luz do amanhecer já entrava pela janela. Naquela manhã, decidiu que voltaria ao asilo. Precisava vê-la de novo, ouvir mais, entender o que a memória dela ainda guardava. Mas, acima de tudo, precisava saber quem foi aquele homem que a levou e o que o pai escondeu por tantos anos. Agora tudo se embaralhava dentro dele. A dor da perda, o peso da culpa, a frieza que o protegeu por décadas. Pela primeira vez, o império que construiu parecia insignificante. Todo o dinheiro, todos os prêmios, todas as manchetes, nada valia mais do que um abraço que ele perdeu aos 10 anos de idade. Enquanto saía de casa, Eduardo sentiu algo novo dentro de si. Um impulso, uma chama antiga reacendendo. O menino que chorou no portão ainda estava vivo e queria respostas. E naquele instante, ele soube. O passado não tinha acabado. Ele estava apenas começando a revelar sua verdade.
A noite caiu pesada sobre a cidade, carregando o cheiro da chuva que ameaçava desde o fim da tarde. No alto do edifício onde morava, Eduardo observava as luzes da avenida, o trânsito fluindo como um rio de faróis. Mas dentro dele, o movimento era outro, um redemoinho. Passara o dia inteiro entre lembranças e perguntas, as palavras da mãe, o olhar dela, o toque das mãos trêmulas. Tudo parecia real demais para ser coincidência. Cada vez que fechava os olhos, via o lenço bordado com as iniciais EM e sentia uma pontada no peito. Quando o elevador se abriu no hall do apartamento, Helena o aguardava. Vestia um robe de seda, o rosto impecável, o cabelo preso em coque. Segurava uma taça de vinho como quem segura um troféu. Até que, enfim, disse sem disfarçar a irritação: "Passou o dia fora, sumido, e nem me deu uma satisfação." Eduardo passou por ela sem responder. Jogou o paletó sobre o sofá, afrouxou a gravata e se sentou. "Helena, precisamos conversar." Ela arqueou as sobrancelhas. "Que tom é esse? Parece um interrogatório." Ele a encarou, firme. "Eu encontrei minha mãe." Por um segundo, o sorriso dela congelou. Depois, forçou uma risada. "Sua mãe? Eduardo, você está cansado. Deve ter se confundido." "Não estou confuso. É ela. Está viva." Helena pousou a taça com calma. "E onde, por favor, você encontrou essa mulher?" "No Lar São Bento, um asilo." A voz dele saiu grave. "Ela foi levada para lá há 30 anos, sem memória." O padre confirmou. Helena recostou-se no sofá, cruzando as pernas. "Um asilo." "Claro." Deu um sorriso curto, venenoso. "Eduardo, você é um homem inteligente. Sabe muito bem como essas histórias funcionam. As pessoas se aproveitam da sua boa fé. Veem um rosto conhecido, inventam um passado e pronto. Conseguem abrigo, dinheiro, atenção." Ela sabia o meu nome. Ele apertou os punhos. Cantou uma música que só minha mãe sabia. Coincidência. O desdém na voz dela era cortante. E mesmo que fosse verdade, o que isso muda? Essa mulher está velha, doente, sem memória. O que você vai fazer? Trazê-la para cá? Colocar uma senhora qualquer morando no nosso apartamento? Eduardo respirou fundo. "Ela não é uma senhora qualquer." Helena levantou-se irritada. "E o que as pessoas vão dizer, Eduardo? A imprensa? Os sócios?" O tom dela subia. "Depois de tantos anos construindo uma imagem de sucesso, você vai se misturar com um escândalo desses?" Ele se levantou também, a voz firme. "Escândalo é o que eu vivi até hoje, achando que minha mãe tinha me abandonado quando ela estava viva." "E o que isso importa agora?" gritou ela. "Você é um homem feito, olha à sua volta, tem tudo o que alguém poderia querer. Por que desenterrar um passado que só vai te trazer vergonha?" "Vergonha?" Eduardo a encarou, incrédulo. "Vergonha é fingir que o amor não existe, Helena. É isso que você chama de dignidade?" Ela cruzou os braços. "Eu chamo isso de prudência, de saber onde se deve ou não mexer." Eduardo ficou em silêncio. Por dentro, sentia o chão se abrir. Era como se visse a mulher com quem viveu por anos sob uma nova luz, fria, dura, impiedosa. "Você não entende", murmurou. "Não entende o que é crescer acreditando que foi esquecido." Helena o olhou com desdém. "Eu entendo que você é um homem importante e que não pode se deixar levar por emoções baratas." Eduardo desviou o olhar. O amor que sentia por ela, se é que ainda era amor, começava a se dissolver como sal na água. "Preciso ficar sozinho", disse por fim. "Claro", respondeu ela seca. "Fique à vontade, mas amanhã temos o jantar com os investidores. Espero que até lá tenha voltado à razão." Ela saiu, deixando o som dos saltos ecoando no mármore. Eduardo ficou ali, parado, o silêncio do apartamento pesando como chumbo. Depois, caminhou até o escritório. Sentou-se diante da escrivaninha e ficou olhando para a parede.
Tudo ao seu redor, os quadros, os prêmios, os livros, parecia vazio. O relógio marcava quase meia-noite quando ele se levantou e foi até o quarto. Helena dormia, imóvel, o rosto sereno sob a luz fraca do abajur. Ele a observou por um instante e sentiu uma distância imensa entre os dois. Virou-se para o closet, buscando algo para vestir. Foi quando notou uma caixa no alto da prateleira, escondida atrás de uma pilha de lençóis. Era antiga, de madeira escura, e tinha o símbolo da empresa gravado em dourado. Eduardo a pegou, curioso. A tampa estava coberta de poeira. Abriu devagar. Dentro, um feixe de cartas amareladas, amarradas com fita vermelha. O coração dele disparou. Puxou a primeira. A letra era delicada, trêmula, mas familiar. Meu querido Eduardo, tenho tentado te encontrar, mas ninguém me deixa chegar perto. Disseram que você mudou de cidade, que o seu pai não quer me ver. Eu não sei mais o que fazer. Só peço a Deus que você esteja bem. Sua mãe te ama e nunca te esqueceu. As mãos dele tremiam. Abriu outra carta. Eduardo, já faz tanto tempo, pedi ajuda, mas me disseram que você não quer falar comigo. Não acredito. Eu sei que um dia você vai lembrar de mim. Rezo por você todas as noites. As lágrimas começaram a cair. Uma, duas, até virarem um rio silencioso. E então veio a terceira carta. Helena, por favor, entregue isso ao Eduardo. Eu soube que vocês estão casados. Não quero causar problemas, só quero vê-lo de longe, saber que está bem. Deus sabe que não busco nada além de paz. Eduardo parou. Helena? Sussurrou, incrédulo. Voltou à caixa e encontrou outras cartas, todas endereçadas à esposa. As datas marcavam mais de 15 anos. Helena, por favor, me perdoe por insistir. Eu sei que ele é um homem ocupado. Só quero que saiba que continuo viva. Tenho rezado por vocês. Helena, não sei se ainda lê minhas cartas, mas se um dia ele quiser me ver, estarei no mesmo endereço. O lar mudou de nome, mas continuo aqui. Eduardo deixou as cartas caírem sobre o chão. O corpo inteiro tremia. Helena sabia. Ela sabia. Durante todos aqueles anos, ela recebera as cartas da mãe e as esconderam. Ele abriu a gaveta e encontrou o envelope rasgado de uma antiga correspondência. Dentro, o logotipo do Lar São Bento. As provas estavam ali. Eduardo levou as mãos à cabeça. Meu Deus, murmurou. Ela sabia o tempo todo. O som do relógio parecia martelar o silêncio. Ele se levantou e foi até a janela. A cidade brilhava lá embaixo, indiferente à tragédia que se desenrolava naquele apartamento. Helena apareceu na porta, sonolenta. Eduardo? O que está fazendo acordado a essa hora? Ele se virou devagar, os olhos vermelhos. Quero que me diga a verdade. Verdade sobre o quê? Ele jogou as cartas sobre a cama. Sobre isso. Helena olhou para o monte de papéis, depois para ele. Ficou em silêncio por um instante, o rosto endurecido. Onde encontrou isso? No closet. Ele se aproximou furioso. Eram cartas da minha mãe, a senhora que você disse que não importava, que eu devia esquecer. Você as recebeu e escondeu todas. Helena ergueu o queixo. Fiz o que era certo. Certo! Eduardo gritou. Certo para quem? Para você, Eduardo! Retrucou ela num tom frio. Eu te protegi. Aquela mulher não tinha nada para te oferecer além de vergonha. Você construiu um império. Eu não ia deixar uma velha maluca destruir tudo. Ele deu um passo à frente, o olhar em chamas. Uma velha maluca? Aquela mulher é minha mãe. É uma mulher que o abandonou, rebateu ela. Ou você esqueceu disso? Ela não me abandonou. Foi levada, ficou sem memória, tentou me encontrar e você escondeu tudo. Helena recuou, mas manteve a frieza. Eu te livrei de um escândalo. Você devia me agradecer. Eduardo ficou parado por um momento, respirando com dificuldade. Depois, a voz saiu baixa, carregada de desprezo.
Eu te agradeço por nada, Helena. Você matou a única chance que eu tinha de reencontrar minha mãe enquanto ela ainda lembrava de mim. Ela cruzou os braços. E o que vai fazer agora? Jogar fora tudo o que construímos por uma emoção tardia? Eu já joguei fora o que mais importava, respondeu ele. E foi por sua causa. Helena o encarou, fria. Então vá. Volte para ela, para essa vida que você tanto idealiza. Mas não espere que eu fique aqui para assistir. Eduardo pegou o casaco, as chaves e as cartas. Não vou mais viver cercado de mentiras. Você vai se arrepender, Eduardo. O tom dela era venenoso. Quando perceber o que perdeu, vai ser tarde demais. Ele a olhou uma última vez. Já é tarde há muito tempo, Helena. Saiu batendo a porta. Na garagem, sentou-se no carro, as cartas sobre o banco. A chuva começou a cair, grossa, batendo no vidro, como se o céu também chorasse. Eduardo ligou o motor e partiu. Não sabia exatamente para onde, mas sabia o que precisava fazer. As cartas, o passado, a mãe, tudo agora fazia sentido. Helena não havia apenas escondido papéis. Ela havia enterrado o amor, a verdade, a história inteira de um filho e de uma mãe separados pelo orgulho e pela ambição. E enquanto dirigia pelas ruas molhadas, Eduardo sentiu algo renascer dentro dele. Uma fúria calma, um desejo de justiça, mas também uma esperança tímida. Porque pela primeira vez em décadas, ele sabia quem realmente era. E sabia também quem nunca mais queria ser. O relógio marcava quase 3 da manhã quando Eduardo voltou ao apartamento. As ruas estavam vazias, o céu ainda chorava uma chuva fina e a cidade parecia respirar um silêncio pesado. Ele entrou sem fazer barulho, mas a fúria que o consumia era um incêndio impossível de esconder. As cartas estavam amassadas em suas mãos, molhadas pela chuva e pelas próprias lágrimas. O peso da descoberta o fazia cambalear. Cada envelope era uma ferida aberta, um pedaço da verdade que Helena havia escondido. O apartamento estava às escuras, exceto por uma luz acesa na sala. Helena estava acordada, sentada no sofá, com uma taça de vinho na mão. Parecia tranquila, mas seu olhar denunciava que o esperava. Voltou, disse com a voz arrastada. Achei que não tivesse coragem. Eduardo jogou as cartas sobre a mesa. Elas se espalharam manchadas de chuva e de raiva. Explique. Helena observou os papéis por um instante. Depois voltou o olhar para ele. Já conversamos sobre isso. Não, interrompeu a voz firme e contida. Da outra vez você mentiu. Agora quero a verdade. Ela soltou um suspiro como quem se prepara para uma guerra. Verdade, repetiu num tom frio. A verdade é que eu te salvei, Eduardo. Salvou? Ele deu um passo à frente, incrédulo. Me salvou de quê? Da única pessoa que me amou de verdade? Me poupe do melodrama. Helena levantou-se, o robe caindo dos ombros, revelando a silhueta elegante e o rosto cansado. Aquela mulher era um fantasma, um peso do seu passado. Eu não ia deixar que ela arruinasse tudo o que conquistamos. Eduardo cerrou os punhos. Tudo o que conquistamos. Você está falando de dinheiro, de status, de festas e capas de revista? Isso é tudo o que significa a vida para você? Ela sorriu, amarga. E o que mais existe, Eduardo? O mundo respeita quem tem poder. O resto é ilusão. O resto é o que dá sentido, gritou ele, a voz explodindo como um trovão. Você me tirou a chance de abraçar minha mãe, de dizer que a perdoava. Helena se aproximou, o olhar em chamas. E o que você acha que teria acontecido, hein? Ela iria entrar aqui e morar conosco? E quando a imprensa descobrisse? Milionário reencontra mãe em asilo miserável. Sabe o que isso faria com a sua reputação? Com a minha? A sua reputação não vale o preço da minha alma. Alma? Ela riu sarcástica. Desde quando você fala em alma, Eduardo? Você é o homem mais prático que conheço. Sempre disse que o passado deve ficar enterrado.
Eu acreditava nisso porque você me convenceu a esquecer quem eu era. Mas hoje eu entendo. O que você enterrou foi o meu coração. Helena o encarou com uma mistura de fúria e desespero. Eu fiz isso por nós, gritou. Por nós, Eduardo. Eu te protegi de uma história vergonhosa, de uma mãe desequilibrada, de um escândalo que teria destruído tudo o que construímos. Eduardo deu um passo à frente. O rosto dele agora estava a poucos centímetros do dela. A voz, embora baixa, cortava como lâmina. Você destruiu o que restava de mim. O silêncio que se seguiu foi brutal. O som distante da chuva era a única coisa que existia entre eles. Helena desviou o olhar, tentando se recompor, mas as lágrimas começaram a escorrer. Você não entende, Eduardo, disse num tom quebrado. Eu cresci vendo meu pai ser humilhado, perdendo tudo por causa da compaixão. Jurei que nunca deixaria isso acontecer comigo. Eduardo respirou fundo, tentando conter o impulso de gritar. E transformou a vida em uma mentira para se proteger. Sim, uma mentira confortável, respondeu quase desafiando. Que nos deu tudo. Ele balançou a cabeça. Tudo, menos o essencial. Ela o observou, os olhos marejados. Você vai me culpar por querer o melhor para nós? O melhor para nós não pode ser construído sobre a dor dos outros, respondeu ele. Muito menos sobre a dor da minha mãe. Helena enxugou as lágrimas com raiva. Eu fiz o que qualquer mulher faria no meu lugar. Não. Ele se endireitou. Uma mulher de verdade teria me dito a verdade. Ela riu entre o nervosismo e o desespero. E o que você vai fazer agora? Me deixar por causa de uma velha esquecida num asilo? Eduardo olhou para ela por longos segundos. Havia tanta dor em seus olhos que até a fúria parecia se calar. Eu vou fazer o que deveria ter feito há muito tempo, disse por fim. Vou reencontrar a minha mãe. E depois? Perguntou ela quase gritando. Vai levá-la para morar contigo? Vai desfazer o nosso casamento, o império, a vida que tem? Se for preciso, sim. Ela se aproximou furiosa e o empurrou pelo peito. Você é um ingrato. Tudo o que você tem é por minha causa. Eu fiquei ao seu lado quando ninguém acreditava em você. Fui eu quem abriu portas, quem te colocou nos jornais, quem fez desse sobrenome algo respeitado. Eduardo segurou o braço dela firme. E foi você quem fechou a única porta que importava. Ela tentou se soltar, mas ele a soltou antes. Virou-se indo até a mesa. Pegou as cartas. Olhou para elas por um instante, como se cada uma fosse uma prova viva do amor que sobreviveu ao tempo e às mentiras. Isso aqui é tudo o que restou da minha infância, disse ele com a voz embargada. Cartas que deveriam ter chegado até mim. Palavras de uma mãe que só queria ver o filho, e você as escondeu. Helena se virou, os olhos vermelhos. Eu tinha medo, gritou. Medo de te perder, de perder tudo. E conseguiu. Ele a olhou, sereno, cansado. Já me perdeu, Helena. Ela desabou no sofá, chorando em silêncio. Eduardo, não faz isso, murmurou com a voz quase infantil. Eu te amo. Ele respirou fundo, desviando o olhar. O amor que impede alguém de reencontrar a própria mãe não é amor, é controle. Helena abaixou a cabeça, derrotada. Eduardo caminhou até o quarto, abriu o armário e pegou uma mala. Começou a colocar algumas roupas. O som dos zíperes era seco, mecânico, como se cada gesto fosse um adeus. Para onde você vai? Perguntou ela com voz trêmula. Para onde eu devia ter ido desde o início, respondeu. Vou vê-la, vou cuidar dela. Helena levantou-se de repente, desesperada. E o que vai acontecer comigo? Você vai continuar exatamente onde sempre esteve, respondeu, sem olhar para trás. No centro do seu próprio mundo. Ela se aproximou, chorando. Eduardo, por favor. Eu errei, mas foi por amor.
Ele parou na porta e a olhou uma última vez. Amor sem verdade é veneno, Helena. E o nosso me matou por dentro. Ela caiu de joelhos, chorando alto. Eu fiz isso por nós, por sua reputação. E eu faria tudo para ter a minha mãe de volta, respondeu, mesmo que isso custasse o meu nome. Ele virou-se e saiu. O som da porta batendo ecoou pelo apartamento vazio. Helena ficou ali, sozinha, cercada por silêncio e arrependimento. Eduardo desceu até a garagem, o coração em frangalhos, mas o olhar decidido. Colocou a mala no carro e respirou fundo. Enquanto dirigia pelas ruas molhadas, pensava nas palavras que acabara de ouvir. Eu fiz isso por nós. Não, ela havia feito por medo. Medo de perder o poder, de manchar a imagem perfeita. Mas ele não queria mais viver de aparências. Queria viver de verdades, mesmo que doessem. A chuva engrossava, mas ele não se importava. Sentia-se vivo pela primeira vez em anos. Pegou as cartas no banco do passageiro. Leu novamente um trecho, a letra trêmula da mãe. Meu filho, sei que um dia vai me perdoar. O amor nunca esquece o caminho de volta. As lágrimas desceram, silenciosas. Estou voltando, mãe, murmurou. Dessa vez para ficar. Pisou fundo no acelerador, deixando para trás o prédio que simbolizava tudo o que ele já foi. Orgulho, ambição, aparência. Agora dirigia em direção ao que realmente importava. Um reencontro, um perdão, uma chance de recomeçar. E enquanto o horizonte amanhecia, Eduardo sentia que, embora tivesse perdido quase tudo, estava prestes a recuperar o que o tempo, o medo e as mentiras tentaram apagar. O amor que o fez ser quem era. O céu estava coberto de nuvens pesadas quando Eduardo chegou novamente ao lar São Bento. O portão, com sua pintura gasta e as letras quase apagadas, parecia o mesmo de antes, mas algo nele havia mudado. Talvez fosse o olhar de quem voltava diferente, menos homem de negócios e mais filho arrependido. O carro parou e por um momento ele ficou ali, dentro, com as mãos no volante, respirando fundo, tentando conter o turbilhão que o dominava. O som da chuva batendo no teto misturava-se ao ritmo acelerado do coração. Finalmente, abriu a porta, sentiu o vento frio no rosto e atravessou o pátio devagar, como se tivesse medo de que tudo não passasse de um sonho. No corredor, o mesmo cheiro de café passado e desinfetante o recebeu. Cada passo ecoava com um peso novo. O peso da culpa, da saudade, da necessidade de recomeçar. O padre Joaquim o esperava na entrada, como se já soubesse que ele viria. Eu sabia que o senhor voltaria, Eduardo, disse o padre, sorrindo com suavidade. Eu não tinha escolha, padre. A voz de Eduardo falhou. Eu precisava ver minha mãe. O padre assentiu, com um brilho sereno nos olhos. Ela está no jardim, como sempre, gosta de ficar lá nas manhãs nubladas, diz que o vento traz lembranças. Eduardo engoliu seco. Obrigado. E seguiu. O corredor parecia mais comprido do que antes, como se o tempo se esticasse, obrigando-o a caminhar dentro das próprias memórias. Cada passo o aproximava não só da mãe, mas do menino que havia deixado para trás. Ao chegar ao jardim, o som do vento misturava-se ao farfalhar das folhas. Havia pássaros nos galhos e flores tímidas brotando entre as pedras. E ali, sentada num banco de madeira, envolta num xale cinza, estava Dona Lourdes. Ela olhava para o céu com o olhar sereno de quem conversa com Deus. Nas mãos, segurava o mesmo lenço bordado com as iniciais EM. Eduardo parou a poucos passos de distância. O coração parecia prestes a explodir. Por um momento não conseguiu se mover. Era como se o tempo tivesse congelado, até que ela virou o rosto. Os olhos se encontraram, e naquele instante não havia mais passado nem presente. Só havia o reconhecimento. Ela levou a mão trêmula à boca, os olhos marejados. Meu filho, murmurou, eu sabia que você voltaria.
Eduardo deu um passo, depois outro, até ajoelhar-se diante dela. Segurou aquelas mãos frágeis e frias e o mundo inteiro pareceu caber naquele toque. Mãe, disse com a voz embargada, me perdoa. As lágrimas escorriam sem controle. Eu nunca deixei de rezar por você, meu filho, respondeu ela, acariciando o rosto dele. Mesmo quando não lembrava quem eu era, eu lembrava de você. O coração sempre lembrava. Eduardo abaixou a cabeça, soluçando. Eu devia ter te procurado mais. Devia ter acreditado. Eu vivia achando que a senhora tinha me deixado. E agora sei que fui eu quem te abandonou. Ela o ergueu pelo queixo com delicadeza. Não diga isso. Você era só um menino, Eduardo. Eu que me perdi. Mas Deus foi bom. Me deu tempo para te ver de novo. Não, insistiu ele. Deus foi bom comigo, porque me deu uma segunda chance. Lourdes sorriu, e naquele sorriso havia paz. O amor sempre dá uma segunda chance. Eduardo apoiou a cabeça no colo dela, como um filho cansado. Chorava como há muito tempo não chorava. Um choro que lavava a alma, arrancando as culpas, dissolvendo a frieza. Ela o abraçou, e o perfume de lavanda misturado ao cheiro do tempo o fez lembrar da infância. O quintal, o som da cantiga, o riso dela. Tudo voltou como um filme silencioso. Eu me lembro da sua voz, mãe. A voz dele saía entre soluços, daquela música que a senhora cantava quando eu tinha medo da chuva. Ela riu baixinho. Ainda canto, sabia? Mesmo quando não lembro a letra inteira, eu canto o que o coração inventa. Canta pra mim agora. Ela fechou os olhos e começou a cantar baixinho, quase num sussurro. A melodia era simples, mas carregada de ternura. Eduardo a acompanhou, com lágrimas nos olhos, sentindo-se novamente o menino que se escondia no colo da mãe. Quando a canção terminou, ele segurou as mãos dela com força. Eu prometo, mãe, disse entre lágrimas, a senhora nunca mais vai ficar sozinha. Ela o olhou com ternura. Eu não tenho medo da solidão, meu filho. Só tinha medo de ir embora sem te ver de novo. Agora posso descansar em paz. Não fala assim, por favor. Eduardo pediu, a voz trêmula. Eu acabei de te encontrar. Ainda temos tempo. Lourdes sorriu, acariciando-lhe o rosto. O tempo não importa, quando o amor é verdadeiro. O padre Joaquim observava de longe, em silêncio. O vento levantava as folhas e o sol tímido começava a romper as nuvens. Padre, disse Eduardo, levantando-se e ainda segurando a mão da mãe, eu quero levá-la para casa. O padre sorriu sereno. Pode levá-la, meu filho, mas saiba, essa casa também é dela. Ela pertence a todos que o mundo esqueceu. Eduardo assentiu emocionado. Então vou cuidar dos dois lares, do dela e do que ela construiu dentro de mim. O padre colocou uma mão em seu ombro. Isso é redenção, Eduardo. É o coração encontrando o caminho de volta. Lourdes sorriu ouvindo aquilo. Padre, o senhor sempre disse que o amor era o único remédio que o tempo não vence. Ele tinha razão. Ela tossiu levemente e Eduardo a amparou com cuidado. Mãe, por favor, descanse um pouco. Estou bem, meu filho. Só cansada de esperar. Agora posso respirar tranquila. Ele sentou-se ao lado dela no banco, ainda segurando sua mão. Ficaram ali em silêncio, olhando o jardim. As flores balançavam ao vento e o cheiro de terra molhada parecia abençoar o momento. Depois de um tempo, Lourdes quebrou o silêncio. E sabe, eu sempre sonhava com o seu rosto. Mesmo quando não lembrava o seu nome, ele aparecia para mim. Um menino de olhos tristes procurando alguém. E encontrou? Perguntou ele sorrindo entre lágrimas. Encontrei. Ela apertou as mãos dele. Você cresceu, mas os olhos são os mesmos. Eduardo respirou fundo, tentando conter o choro. Eu vou cuidar da senhora, mãe. Vou trazer médicos, conforto, tudo o que for preciso. Ela o olhou com ternura.
O que eu preciso, você já trouxe. Ele franziu o senho, confuso. O que eu trouxe? Você, meu filho. A voz dela era um fio suave. Só isso. As palavras o atingiram como uma revelação. Percebeu ali que todo o dinheiro, todas as conquistas, todos os troféus que enfeitavam sua vida valiam menos do que aquele instante. Eduardo se levantou e beijou a testa dela. A senhora é a minha maior riqueza. Ela sorriu e o sorriso era luz. E você é a minha oração respondida. O padre se aproximou novamente com o olhar emocionado. Posso registrar esse momento, Eduardo? Perguntou, erguendo a pequena câmera que usava para guardar memórias dos residentes. Claro, padre. Eduardo assentiu. O padre tirou uma foto. Mãe e filho de mãos dadas, sob a luz suave que rompia o céu nublado. Era a imagem da redenção. Lourdes olhou para o padre e sussurrou. Diga a todos que o amor de mãe nunca se perde. Às vezes o corpo esquece, mas o coração nunca esquece o caminho de casa. O padre sorriu. Direi, dona Lourdes. Eduardo se abaixou novamente, apoiando a cabeça nas mãos dela. Eu te procurei em tantos lugares errados, mãe, e a senhora estava aqui, tão perto. Às vezes é o coração que precisa se perder para saber voltar, respondeu ela, com voz baixa. O vento aumentou, levantando as folhas do chão. Lourdes olhou para o céu, como se visse algo que só ela podia enxergar. O tempo está mudando, disse. Vai chover de novo. Eduardo a envolveu com um chale, protegendo-a do vento. Deixa chover, mãe. A chuva limpa a alma. Ela sorriu. Então que chova, meu filho. E ficou ali, encostada no ombro dele, os dois olhando o jardim que florescia lentamente sob o primeiro pingo que caiu do céu. O padre se afastou, respeitando o silêncio. Naquele instante, Eduardo sentiu o coração leve, como se todas as culpas e feridas tivessem se dissolvido na chuva. O mundo parecia inteiro outra vez. Ele olhou para a mãe e prometeu. Nunca mais, mãe. Nunca mais vou te deixar sozinha. Ela apertou a mão dele. Eu sei, meu filho. Agora posso descansar. Eduardo sorriu entre lágrimas. Ainda não, mãe. Ainda temos o amanhã. E ali ficaram enquanto a chuva caía, misturando-se às lágrimas dos dois. Lágrimas que não eram mais de dor, mas de reencontro. Era como se Deus, naquele momento, lavasse o passado e abençoasse o futuro. E Eduardo, de mãos dadas com a mãe, soube que finalmente havia voltado para casa. O dia amanheceu calmo, com o céu límpido e o cheiro de terra molhada ainda suspenso no ar da noite anterior. Eduardo estacionou o carro diante do Lar São Bento, mas, desta vez, não havia repórteres, flashes ou câmeras esperando por ele. Veio sozinho, discretamente, sem a equipe de assessores, sem o terno caro e sem a pressa que o acompanhava há tantos anos. Trazia apenas um sorriso sereno e o coração leve. Um coração que, pela primeira vez em décadas, batia no compasso certo. Ao descer do carro, o porteiro o cumprimentou com um aceno respeitoso. Eduardo respondeu com um aperto de mão sincero. Havia aprendido nos últimos dias que os pequenos gestos eram os que mais marcavam. Entrou pelo portão e a primeira coisa que viu foi o jardim. O mesmo jardim onde havia reencontrado Dona Lourdes. As flores, antes murchas e esquecidas, agora floresciam coloridas. Havia pedreiros, pintores e jardineiros trabalhando. O som das ferramentas misturava-se ao riso dos idosos que observavam curiosos. Eduardo caminhou devagar, observando o movimento. A cada canto via renascer algo que antes parecia condenado ao abandono. O padre Joaquim surgiu entre os trabalhadores de chapéu de palha, supervisionando a reforma com o mesmo entusiasmo de uma criança. Senhor Eduardo, exclamou o padre com um sorriso largo. O senhor está transformando este lugar num paraíso. Eduardo riu de leve.
Não é para mim, padre, é para eles e para ela. O padre assentiu. A sua mãe está na capela. Gosta de ver as obras pela janela. Diz que o som dos martelos parece um coração batendo forte. Eduardo sorriu. É exatamente isso que eu quero, padre. Que este lugar volte a ter coração. Ele se aproximou da parede principal, onde um pintor terminava de escrever uma frase sobre o novo mural. Eduardo leu em voz alta, emocionado. Aqui vivem os que o mundo esqueceu, mas que Deus nunca abandona. O padre olhou para ele e disse: foi sua mãe quem pediu para escrever isso. Eduardo engoliu em seco. Ela sempre soube dizer as palavras certas. As semanas seguintes foram de trabalho intenso. Eduardo contratou uma equipe de arquitetura para reformar todo o asilo. As paredes descascadas ganharam novas cores, o telhado foi trocado, os quartos receberam camas novas, lençóis limpos e cortinas floridas. Ele acompanhava tudo de perto. Almoçava com os idosos, ouvia suas histórias, ajudava na cozinha quando podia. Não era mais o homem apressado dos negócios, era um homem que descobria o prazer do tempo bem vivido. Certa tarde, sentou-se ao lado de Dona Lourdes no jardim. Ela observava os trabalhadores plantando novas árvores. Ficou lindo, mãe, disse ele. O asilo vai ser o mais bonito da cidade. Ela olhou para ele com ternura. Bonito é ver o seu coração de volta, meu filho. Esse, sim, estava precisando de reforma. Eduardo riu, emocionado. Acho que o arquiteto dessa reforma foi a senhora. Não, meu filho, ela sorriu. Foi o amor. Logo a notícia se espalhou. Empresário bilionário reforma asilo e doa fortuna para idosos abandonados. As manchetes estampavam sua imagem e as redes sociais se encheram de comentários. Alguns o chamavam de herói. Outros diziam que era apenas jogada de marketing para limpar a imagem da empresa. Os jornalistas começaram a aparecer, tentando uma entrevista exclusiva. Microfones e câmeras surgiam em frente ao portão. Um repórter, com o microfone em mãos, correu até ele quando o viu saindo do carro. Senhor Eduardo, é verdade que o senhor está gastando milhões nesta reforma? É verdade. E o senhor pretende divulgar o projeto, fazer parceria com outras empresas? Eduardo respirou fundo, olhou para o portão, onde alguns idosos observavam curiosos, e respondeu: não. O repórter insistiu. Então, qual é o objetivo desse investimento? Eduardo sorriu de leve. Nenhum objetivo. Eu só estou devolvendo o que o tempo tirou. O jornalista ficou sem resposta. Eduardo entrou no asilo sem olhar para trás. A imprensa poderia interpretar como quisesse. Pela primeira vez na vida, ele não precisava explicar nada. Dentro do asilo, a transformação era visível. Os corredores cheiravam a tinta nova e a bolo de fubá recém-saído do forno. As janelas deixavam entrar a luz da manhã e o som das risadas substituía o silêncio antigo. Eduardo criou uma fundação para garantir o sustento do lar. Doou parte da fortuna, mas sem pompa, sem alarde. Apenas fez. Todos os dias ele passava ali. Levava flores para o jardim, sentava-se com os idosos, ouvia histórias. Com o tempo, aprendeu os nomes de cada um. Sabia quem gostava de café forte, quem preferia chá, quem ainda sonhava com a visita de um filho. Dona Lourdes tornara-se o coração do lugar. Todos a chamavam de mãezinha do lar. Ela rezava com os outros, cantava as velhas canções e acolhia cada novo idoso como se fosse da família. Certa tarde, enquanto Eduardo lia para ela no pátio, ela segurou a mão dele e disse: Você se lembra quando era pequeno e eu te dizia que o amor verdadeiro é o único investimento que nunca dá prejuízo? Eduardo riu. Lembro. E agora entendo o que queria dizer. Dinheiro é bom, meu filho, continuou ela. Mas o dinheiro não abraça, não reza por você, não segura a sua mão quando o mundo desaba. É verdade. Ele olhou para ela, os olhos marejados.
E eu passei metade da vida tentando comprar o que só se ganha com presença. Ela acariciou o rosto dele. E agora tem tudo. Tenho, respondeu ele. Tenho a senhora. No mês seguinte, o asilo reabriu oficialmente como Instituto São Bento de Amor e Vida. Um evento simples, com bolo, flores e música. O padre Joaquim celebrou uma missa. Eduardo falou poucas palavras, mas cada uma veio carregada de emoção. Este lugar me ensinou o valor das coisas que o tempo não leva, disse diante dos moradores. Aqui eu aprendi que a maior herança que um filho pode receber é o amor de sua mãe. E que o maior legado que pode deixar é cuidar de quem já cuidou um dia. Os aplausos vieram sinceros. Os olhos de Dona Lourdes brilhavam na primeira fila. Quando a cerimônia terminou, ela o abraçou forte. Eu te disse que o amor sempre encontra o caminho, meu filho. E eu finalmente encontrei o meu, respondeu ele. Mas nem tudo era fácil. Havia dias em que o cansaço tomava conta dela. Às vezes esquecia palavras, se perdia entre as lembranças. Eduardo, paciente, permanecia ao lado, segurando sua mão. A senhora quer que eu leia alguma coisa hoje? Perguntava. Não, só fica aqui. Ela sorria. O silêncio com você já é música. E ele ficava, horas inteiras, apenas olhando o jardim, ouvindo os sons do vento e do tempo. As visitas tornaram-se sua rotina sagrada. Às vezes, dormia ali mesmo, em uma poltrona ao lado da cama dela. Outras vezes, levava o computador e trabalhava dali, enquanto ela cochilava. Certa manhã, o padre o encontrou varrendo o pátio. Eduardo, isso não é trabalho para você, disse o padre sorrindo. É sim, padre, trabalho para a alma. O padre riu. E a alma está ficando bonita. Eduardo olhou em volta. É aqui que eu me sinto inteiro. O tempo passou e a história dele acabou se espalhando, mesmo sem que ele quisesse. As manchetes já não falavam de negócios, mas de compaixão. Empresário transforma fortuna em solidariedade. Homem reencontra mãe em asilo e muda de vida. Mas ele não lia as matérias, nem se importava. Porque agora o valor da vida não cabia em números, nem em entrevistas. Cabia nas mãos enrugadas da mãe, nos olhos serenos dos idosos, no som das risadas que ecoavam pelos corredores. Certa tarde, ao ver Dona Lourdes dormindo, Eduardo sentou-se ao lado da cama e ficou observando. Havia paz no rosto dela. Uma paz que ele não via em ninguém há muito tempo. Obrigado, mãe, sussurrou, por me ensinar o que é amar de verdade. Ela abriu os olhos devagar e sorriu. O amor é simples, meu filho, só precisa ser vivido. E eu vou viver, mãe, por mim, por você, por todos que ainda esperam alguém. Lourdes o olhou com ternura. Então o mundo já está um pouco mais bonito. Eduardo segurou a mão dela e o sol entrou pela janela, iluminando os dois. Lá fora, o jardim florescia. E naquele instante, ele soube, com absoluta certeza, que não havia fortuna maior do que estar presente. E que a verdadeira reparação não estava no dinheiro, mas naquilo que o dinheiro nunca comprou. O amor que permanece quando tudo o mais se vai. O amanhecer trouxe um silêncio diferente. Não o vazio dos dias frios de outrora, mas a calma dos lugares que começam a florescer novamente. O lar São Bento já não parecia o mesmo. As paredes antes escuras agora refletiam cores suaves. As janelas abertas deixavam entrar o cheiro de café fresco e pão assando na cozinha. Era a casa da esperança. Eduardo chegava cedo, quase sempre antes dos funcionários. Estacionava o carro, respirava fundo e atravessava o portão devagar, apreciando o som distante de passarinhos que agora habitavam as árvores recém-plantadas. Ele já não vinha como empresário, vinha como filho, como alguém que havia redescoberto o sentido da própria vida. O padre Joaquim o encontrou perto do jardim, observando os operários que terminavam a nova fonte de água. "O senhor anda vindo cedo demais, Eduardo", brincou o padre sorrindo.
É que esse lugar me faz bem, padre. Aqui tudo parece verdadeiro. E é. O padre assentiu. Verdade é o que cura. Eduardo riu de leve, olhando ao redor. Quem diria, padre? Passei metade da vida construindo prédios e agora é aqui que me sinto mais realizado. Porque dessa vez o senhor está construindo almas, não paredes. As palavras o tocaram fundo e ele sabia que eram verdadeiras. Nos meses seguintes, o asilo se transformou. Novos quartos, colchões confortáveis, pintura nova, o jardim revigorado, a cozinha reformada. Eduardo contratou profissionais, mas também participou de cada detalhe. Carregava caixas, distribuía roupas, varria o pátio, servia o almoço. Para os idosos, ele deixou de ser o Dr. Eduardo e passou a ser apenas Edu, o homem que sempre aparecia com um sorriso e perguntava: "E aí, seu Antônio, já tomou o remédio?" Dona Cida, gostou do bolo de fubá de ontem? A presença dele se tornara rotina. Dona Lourdes, sua mãe, acompanhava tudo de perto, sentada na cadeira de balanço perto da janela do quarto. Às vezes ela tecia, outras vezes só observava, mas sempre com aquele olhar cheio de orgulho. "Tá bonito, não tá, mãe?" perguntou ele um dia, enquanto ela o via organizar uma estante de livros doados. "Tá lindo, meu filho, e não é só o lugar." Ela sorriu. "É o brilho que voltou para o seu olhar." Eduardo se aproximou e segurou as mãos dela. "A senhora é a razão disso tudo, mãe. Eu só te mostrei o caminho. Quem decidiu andar foi você." Mas nem todos viam suas ações com os mesmos olhos. Em poucos dias, os jornais começaram a noticiar: milionário doa fortuna para reformar asilo. Empresário polêmico tenta limpar a imagem com ato de caridade. A assessoria de imprensa ligava sem parar, sugerindo entrevistas, reportagens, campanhas sociais. Eduardo recusou todas. "Não é sobre mim", dizia, "e não quero câmera nenhuma aqui." Mas a imprensa insistia. Um dia, ao sair do asilo, ele foi cercado por repórteres. "Senhor Eduardo, por que reformar um asilo?" gritou uma repórter. "Isso faz parte de um novo projeto de imagem?" Ele parou, respirou fundo e respondeu com serenidade: "Não, isso faz parte de um novo projeto de vida." O silêncio tomou conta por um instante. Os repórteres esperaram mais respostas, mas ele apenas sorriu, entrou no carro e partiu. Com o tempo, o asilo virou referência. Médicos voluntários começaram a visitar semanalmente. Artistas foram pintar murais e até jovens de escolas vinham ler para os idosos. Eduardo criou uma fundação no nome da mãe, Instituto Dona Lourdes. A renda seria destinada a manter o lar, garantir medicação, comida e cuidado permanente. Mas para ele, o mais importante era estar presente. Todas as tardes, chegava com flores para o jardim e se sentava com os moradores. Ouvia histórias de vidas que o tempo havia deixado de lado. Um ex-músico que perdera a família, uma costureira que nunca mais viu os filhos, um professor que ainda recitava poemas de cor. Eduardo ouvia todos, e sem perceber, o vazio que carregava dentro de si começou a se preencher com o amor que dava e recebia. Um dia, ao entardecer, ele e o padre Joaquim caminhavam pelo pátio. "Padre, eu nunca entendi o que o senhor quis dizer quando falou que a sorte é quando o coração desperta." O padre sorriu. "Agora entende. A sorte é o momento em que o amor vence o orgulho." Eduardo olhou para o céu, que se tingia de dourado. "Acho que por muito tempo eu só soube construir muros. Agora quero aprender a plantar pontes." "Pois continue." O padre colocou a mão em seu ombro. "Porque esse lugar já começou a florescer, mas o jardim mais bonito está dentro de você." Dona Lourdes adoeceu por alguns dias, nada grave, apenas o corpo cansado. Eduardo não saiu de perto dela. Dormia na cadeira ao lado da cama, segurando sua mão durante a noite. "Você devia descansar, meu filho", dizia ela. "Só descanso quando vejo a senhora bem." Ela o olhava com ternura. "Sabe o que é engraçado?
Quando eu rezava por você, pedia que Deus te desse sucesso, mas agora percebo que devia ter pedido outra coisa. O quê? Perguntou ele curioso. Que ele te ensinasse a amar. E ele ensinou. Eduardo riu baixinho, emocionado. Então posso dizer que a oração foi atendida, mãe. Foi sim. Ela fechou os olhos, sorrindo. E agora, toda vez que vejo você entrar por aquela porta, sinto que o menino que perdi voltou para casa. As obras finalmente ficaram prontas. O novo Lar São Bento foi inaugurado numa manhã ensolarada. Havia flores, risadas e música. Eduardo discursou, mas as palavras foram simples. Eu achava que doava para ajudar os outros, mas na verdade, quem foi salvo fui eu. O público aplaudiu. O padre Joaquim se emocionou. Dona Lourdes chorou discretamente. Depois da cerimônia, Eduardo a levou até o jardim. O vento balançava as árvores recém-plantadas. Tá vendo aquelas mudas, mãe? Apontou ele. Daqui a alguns anos vão dar sombra para muita gente. Ela assentiu. Assim é o amor, meu filho. A gente planta, talvez nem veja crescer, mas ele continua. Os dias seguiram serenos. Eduardo manteve o hábito de visitar o lar todos os dias, mesmo quando as obrigações chamavam. Levava bolo, flores ou apenas presença. E foi ali, sentado no banco ao lado da mãe, que entendeu de vez o sentido da vida. Mãe, por que demorou tanto para eu aprender? Perguntou rindo. Porque o amor é paciente, meu filho. Espera o tempo certo para florescer. Ele sorriu, olhando o horizonte. E quando floresce, muda tudo. Muda, respondeu ela, segurando sua mão. Porque o amor é a única riqueza que cresce quando é dividida. O sol começava a se pôr, pintando o céu de laranja. Eduardo respirou fundo e sentiu uma paz que nunca havia sentido. Agora sabia. O dinheiro podia construir prédios, mas só o amor podia construir memórias. E ali, naquele asilo que renascia junto com ele, Eduardo Menezes entendeu que a verdadeira reparação não vinha de doações ou manchetes. Vinha do toque, da presença, das mãos dadas que diziam sem palavras: você não está sozinho.